Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula? Ciências! Peguem o materialzinho de vocês, olha o livro de ciências, mas antes vamos fazer a correção daquela tarefinha que algumas crianças vieram pegar aqui na escola, na secretaria, e vamos fazer a correção. Não esqueçam, guardem essas tarefas, que quando nós retornarmos, a tia Flávia vai querer todas as tarefas, vamos corrigir e vamos dar nota. Combinado? Então vamos lá. A tarefa do dia 21 estava na agenda Edu. Eram as questões super fáceis. Lá estava perguntando, na primeira questão, o que são animais vivíparos? Vocês lembram? Os animais vivíparos são os animais que nascem da barriga da mãe. Dois exemplos, por exemplo, que a tia Flávia fez aqui. O cachorro e o homem. Nós, seres humanos, nós nascemos da barriga da mamãe. No caso, nós somos o quê? Mamíferos. E somos vivíparos, certo? Vamos lá. Na segunda questão, tinha perguntando o que são animais ovíparos. Criança, quando falamos ovíparos, já está dizendo, né? Ovo. Então, o que são animais ovíparos? São os animais que nascem dos ovos. A mamãe põe o ovinho e os animaizinhos saem de dentro da casca do ovo. Mas aí tem outra questão. Quais são os exemplos aqui de um ovíparo? A galinha e a pata, certo? Elas põem os ovinhos e elas chocam. Ficam em cima do ovo lá, elas fazem um ninho, preparam todo aquele ambiente, põem os ovos, ficam chocando até os seus filhotinhos quebrarem a casca e nascerem. Elas são o quê? Ovíparos. Só que lá na nossa tarefinha está perguntando o que são animais ovulíparos. Vocês lembram dessa questão que nós discutimos, debatemos, que são aqueles animais que nascem do ovo, mas a mamãe não fica chocando. Deixa os ovinhos lá e vai embora. São os ovulíparos. E quais foram os exemplos de ovulíparos que nós podemos dar? Podemos dar o exemplo da cobra e do lagarto. Só que lá, na outra questão, está perguntando o que é uma fecundação externa. Vocês sabem me dizer? Vou lá no livro, na página 121, que eu sei que vocês estudaram, tem dizendo o seguinte: fecundação externa é quando o ovo é fecundado fora do corpo da fêmea. Vocês responderam assim? Se responderam, parabéns. E também na última questão está pedindo para dar dois exemplos de animais vivíparos e animais ovíparos. Então, crianças, o que vocês colocaram aí? Tia Flávia vai dar o exemplo dela. Vou colocar aqui gato no vivíparo. Por que que eles são vivíparos? Porque nascem da barriga da mamãe. E vou colocar o urso. Exemplos de vivíparos. Lá também está pedindo dois exemplos de animais ovíparos. A tia Flávia vai dar o exemplo dela. Eu vou colocar a tartaruga. Certo, crianças? Tartaruga. E vou colocar o calango. Da outra aula passada, a Valentina deu o exemplo do calango, correto? Então, está aí a correção da nossa tarefa, aquela tarefinha de folha. Guardem para a próxima aula, quando retornarmos,
A tia Flávia vai corrigir, vai dar nota de todas essas tarefas. Combinado? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre a alimentação dos animais. Página 126. Ai, crianças, vamos lá. Vamos ver como é que esses animais se alimentam. Observe aqui. Vou mostrar para vocês algumas gravuras de animais. Aqui nós temos uma cobra. Como vocês acham que a cobra se alimenta? Como será a cadeia alimentar desse animal? Gente, a cobra, ela é astuciosa. Ela fica quietinha lá esperando a presa aparecer. E ela dá um bote e come. Então, a cobra, ela se alimenta de outros animais. Como, por exemplo, um rato, uma aranha. Ela fica esperando a presa dela aparecer para ela se alimentar. Então, aqui a cobra e como ela se alimenta. E vocês observarem aqui, criança, aqui é um ninho de cobra, viu? Aqui tem uns ovinhos. Vamos para a próxima. Observe esse animal aqui. Olha, quem é esse aqui? Urso polar. Ou qualquer outra espécie de urso. Como vocês acham que os ursos se alimentam, criança? Como é a cadeia alimentar do urso? Já que ele é um animal selvagem, então ele se alimenta de quê? De outros animais. Ele procura a presa dele para se alimentar. Aqui no caso do urso polar, como ele mora na Antártica, ele deve comer bastante peixe. Pinguins também que vivem lá, então deve ser a alimentação dele. Mas o urso que mora aqui nas nossas florestas, né? Ele deve se alimentar de outros animais, como de um leão, ou como de um cachorro, um lobo, enfim, a cadeia alimentar do urso, por ele ter um porte muito grande. Vamos ver aqui outros animais. Nós temos aqui um sabiá, um pássaro. Como vocês acham que o pássaro se alimenta? É um animalzinho frágil, ele é muito leve, então a alimentação dele deve ser uma alimentação mais light, né? Ele se alimenta de minhocas, de formiga, de frutas, de legumes. Os pássaros já têm outra cadeia alimentar diferente. E nós, seres humanos, criança, nós, como é a nossa cadeia alimentar? Nós somos carnívoros. Nós se alimentamos também de outros animais, correto? Fora os legumes, frutas e verduras também que a gente se alimenta. Então, aqui na nossa página 124, a alimentação dos animais, vocês vão observar a cadeia alimentar. De que se alimenta cada ser vivo mostrado na cena? Aqui na cena tem um coelho, que no sinal aqui ele está comendo o quê? Uma cenoura. Nós temos uma cobra, que ela está se alimentando de quê? De um rato. E nós temos aqui o urubu, que o urubu ele se alimenta de outros animais, mas no caso aqui, crianças, animais já mortos, certo? Decomposição dessas espécies. Então, cada animal tem sua cadeia alimentar diferenciada. Aqui está questionando o seguinte: o que pode acontecer com a serpente caso o coelho desaparecesse? Vocês acham que a serpente também está querendo comer o coelhinho? Ou o urubu está querendo comer o coelhinho? No caso, a serpente. Apesar que ela é um animal pequeno, estreitinho o corpo dela, mas ela se alimenta de animais grandes. E aqui embaixo, no livro de vocês, também tem a cadeia alimentar da minhoca.
A minhoca, no caso aqui, ela se alimenta de quê? O que vocês observando aí no livro de vocês, tá vendo aqui a cadeia alimentar da minhoca. Será que a minhoca come outras minhocas? Ou será que a minhoca come árvores, folhas, plantinhas? Observe aí o desenho, ó. Tem algumas árvores, tem algumas sementes e tem algumas plantinhas. No caso, a minhoca vai se alimentar dessas folhas, das plantinhas. Geralmente no jardim aparecem umas minhocas lá comendo aquelas folhinhas onde fica toda estragadinha. Então é a cadeia alimentar dos animais. Na página 125, nós temos o gafanhoto. Ele é um consumidor herbívoro. O que é isso, tia Flávia, herbívoro? Aqui está dizendo, criança, que herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais. E os carnívoros são os animais que se alimentam de outros animais. Nós temos aqui a serpente. Ela é um consumidor carnívoro. Ela está aqui devorando um lagarto. Então, presta atenção, criança. Nós vamos ter os animais herbívoros, olha só. Herbívoros, e nós vamos ter os animais carnívoros. Aqui nós podemos colocar o urso como carnívoro, que ele se alimenta de outros animais, e podemos colocar aqui o pássaro que voou e a cobra, como a cobra também ela é carnívora, tá? Porque ela come outros animais. E nós temos aqui o pássaro, podemos colocar ele como herbívoro, que ele se alimenta de sementes, de frutas, de alguns legumes, ok? Então essa é a diferença. A cadeia alimentar se divide em herbívoros e carnívoros. Nós, seres humanos, estamos em qual? No herbívoros ou no carnívoros? Nós somos carnívoros, mas também nós gostamos de comer frutas e legumes. Mas, de qualquer forma, nós, seres humanos, somos classificados na cadeia alimentar de carnívoros. Temos aqui a tarefa nas páginas 126 e 127. Vocês façam e na próxima aula faremos a correção. Tchau, crianças. Até a próxima.